Bom, então eu vou começar aqui a minha apresentação, tá? Eu vou tentar ser, assim, bem sucinto com a questão do tempo. Nós temos 1 hora de prazo, né, para essa mini palestra que eu farei com vocês, e eu vou fazer de tudo para que a gente tenha pelo menos 10 minutos no final, né, para perguntas que vocês tenham. Então, durante a apresentação, eu não estarei olhando o chat, tá? Então, vocês, quem tiver alguma pergunta, algum questionamento, né, vá anotando para a gente fazer a sessão de perguntas e respostas no final, tá bom? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, um grande abraço, um ótimo dia e, desde já, um feliz dia do agricultor para todos, porque, de certa forma, todos nós ou somos agricultores ou temos as nossas origens na agricultura, e isso é motivo de orgulho para nós. Eu tenho um orgulho enorme de ter vindo de uma família de colonos, né? Vou falar um pouco da minha história, das minhas origens, né, aqui nessa palestra, e tenho orgulho de ter morado e trabalhado, né, na zona rural, em Mato Grosso, durante 10 anos da minha vida, e aprendi muito, e muito do que eu sou, do meu caráter hoje, se deve a tudo que eu vivenciei na agricultura, e aprendi com pessoas, né, muitas lições de vida com pessoas de origem agrícola. Então, orgulho sempre, né, e um orgulho hoje ser um professor paraibano, de ter visitado também Israel, de ter aprendido mais e poder compartilhar com vocês um pouco desse aprendizado que não só aqui, mas, né, no nosso curso de agroecologia, isso ainda vai ser mais presente, com certeza, a partir do retorno das nossas aulas presenciais. Tá? Bom, gente, para que a gente fale, então, do programa, né, Gira Mundo, né, trouxe aí essa apresentação com algumas fotos, né, alguns momentos de aprendizagem no programa Gira Mundo, e, inicialmente, né, a gente vai começar a falar, então, das duas versões, né, existentes do programa Gira Mundo. O primeiro é o Gira Mundo Estudantes, né, essa parte eu acredito que interessa muito a vocês, né, pois é a edição do programa, é a versão do programa que atende alunos do 2º ano do ensino médio, das escolas públicas, né, estaduais da Paraíba. Esse programa é um programa, né, de intercâmbio, e ele tem como objetivo proporcionar, né, aos alunos matriculados na 2ª série do ensino médio a oportunidade, então, de desenvolver, né, a sua interação com novas culturas e métodos de ensino, claro, com desenvolvimento também linguístico, de aprender um novo idioma e de se dedicar a esse novo idioma, né? Então, esse intercâmbio, ele acontece em países, né, já tem acontecido em países como Canadá, Espanha, Argentina, Chile, Colômbia e Reino Unido, né? No Reino Unido, na última edição, em 2019, atendeu alunos de escolas técnicas, né, do ensino técnico, né, para experiências na área técnica com o Reino Unido, e quando regressam, né, ao Brasil, esses alunos, eles tornam-se multiplicadores do programa em suas regiões e desenvolvem ações voltadas ao aprimoramento, então, da educação no estado da Paraíba, né? Durante a estadia, os estudantes, eles residem em casas de famílias nativas, né, e lá eles cursam um semestre letivo em escolas de nível médio. Então, o programa, geralmente, ele tem aí a duração de 5 meses letivos, né, geralmente dentro desses 5 meses, né, comporta 2 bimestres, né, que são um semestre letivo. Para isso, né, os alunos, eles recebem uma bolsa auxílio, eles recebem, né, uma bolsa durante os meses que estão nesse intercâmbio, além de terem custeados, né, terem custeadas as passagens, a emissão de passaporte, visto, moradia, alimentação, transporte e seguro de saúde, né? Então, tudo isso, quando você faz uma viagem internacional, você tem que ter o seguro de viagem, tem que ter, né, toda essa cobertura, do ponto de vista da saúde e também, né, da sua segurança, e tudo isso é custeado, né, pelo governo do estado a partir de verbas, né, destinadas a isso, né, para o intercâmbio. E todos os serviços, então, são de responsabilidade da empresa, né, de intercâmbio licitado, ou seja, é feita uma licitação, e aí, a partir dessa licitação, a empresa
ela vai, de certa forma, né, se responsabilizar por todos os trâmites e pela ida e vinda desses alunos com segurança, né, e para que eles vivam a melhor experiência da sua vida, tá? Bom, de 2016 a 2018, né, esse programa contemplou 350 estudantes da rede estadual, 200 para o Canadá, 75 para a Espanha, 50 para Portugal, 25 para a Argentina. Em 2019, né, foram lançados editais já com 300 vagas, né, 280 estudantes da segunda série do ensino médio da rede estadual, né, participaram, né, foram escolhidos, né, no caso ficou faltando aí 20 vagas que não foram preenchidas, né, porque às vezes acontece isso, né, dado as condições de inscrição, a questão do domínio do idioma, né, de o aluno se dedicar no período aí de seleção, se dedicar ao idioma estrangeiro, a fazer um bom estudo e uma boa prova, né, de proficiência linguística, participar realmente de todo esse processo e, claro, demonstrar também maturidade, né, condições psicológicas adequadas para enfrentar, né, claro, esse período, porque também não é fácil você sair 5 meses, né, de perto da sua família, ficar fora, morando com outra família, né, durante esse período, então tem muitas questões aí, né, envolvidas nesse processo que acabam fazendo com que essa escolha ela precise ser muito bem feita, então existe todo um sistema de entrevistas, né, com os alunos também que vão participar, então além de, tudo começa já pelo desempenho escolar do aluno, então é avaliado o desempenho escolar do aluno, na inscrição então, ele já coloca lá, né, o seu histórico escolar, como que as suas médias estão, e na sequência, né, é feito uma avaliação, né, e o aluno participa, então, desses testes de seleção, entrevistas, a questão da proficiência linguística, dependendo do país que você escolheu, né, se for Canadá, por exemplo, você vai ter que demonstrar um bom conhecimento de inglês, né, se for Argentina, Espanha, Chile, Colômbia, o espanhol, né, dominar bem o espanhol, então, tudo isso, né, é levado em conta e o aluno tem que, como se diz, se dedicar, né? Não é só se inscrever e achar que vai ser selecionado e que tudo vai cair do céu. Tem que ter também o empenho da parte do intercambista, né? O interessado é você, então você tem que se dedicar, tem que ser, né? Procurar ser o seu melhor. Não precisa ser melhor do que os outros, mas você tem que ser o melhor para você mesmo, para que você conquiste a sua vaga. Então, aí em 2019, né, a gente teve aí 50 alunos na Espanha, 130 no Canadá, 40 no Chile, 40 na Argentina, 20 na Colômbia e 20 no Reino Unido. E aí o Giramundo Canadá, né, eu coloquei aqui, por exemplo, a delegação da Espanha, do Canadá e de Portugal, né, contemplando aí países de língua portuguesa, inglesa e espanhola, e para o Canadá, né, a Jacob Frantz, ela tem a honra de ter um dos seus ex-alunos agora, né, mas que continua presente com a gente mais do que nunca nos acolhimentos, né, auxiliou muito no acolhimento de vocês aqui, né, vou até dar um zoom mais aqui na imagem, que é o nosso aluno Adrian Guilherme, que foi participante, foi intercambista do programa Giramundo Canadá, e eu posso dizer que ainda é, né, porque quando a gente volta, a gente tem um período aí de tempo para desenvolver projetos, para ser multiplicador, então ele ainda continua, né, sendo intercambista, na verdade, porque ele, claro, continua tendo ligação com a sua família, né, que o recebeu lá no Canadá, continua tendo esse intercâmbio de informações, de notícias deles e de, né, aprender ainda mais depois desse período, e, claro, desenvolvendo ainda projetos, né, e sempre compartilhando suas experiências, né, com aqueles que venham ter acesso a ele, né, que venham estar, né, ou conhecendo e participando com ele dessa experiência sempre, tá? Então, eu vim aqui para a nossa sala virtual, né, para receber mais um aluno que fez o acesso agora, e Lauan, né, falou sobre Adrian, e realmente, né, Adrian, até quando eu pedi para ele as imagens, né, para compartilhar com vocês, ele falou, poxa, os alunos já devem estar enjoados da minha cara, né,
E aí eu disse, bom, se eles estão enjoados da sua, imagine da minha, né? Que toda semana eles veem eu no mínimo 2 vezes por semana, tá? Então, aí algumas fotos, né, dessa experiência que ele vivenciou no Canadá, né, conhecendo novas pessoas, fazendo novas amizades, sendo recebido aí, né, pela a sua família, que o recebeu e o acolheu, né, onde ele ficou todo esse período de tempo lá no Canadá, na casa dessas pessoas, e que procuraram fazer, né, de tudo para recebê-lo bem, para ampará-lo, para, de certa forma, também dar a ele condições para que ele se sentisse bem, e assim, ele, né, conta relatos maravilhosos, né, da boa recepção que ele teve, de como foi interessante e muito bom participar, tá? E aí, eu até tenho já combinado com o Adrian, né, até sugeri a ele, que a gente faça uma live agora, nos próximos meses, agosto e setembro, porque nesses meses de agosto e setembro, o programa Giramundo, né, o Israel já vai fazer, o Giramundo Israel, completa 3 anos a primeira edição, e agora em agosto, e em setembro a segunda edição completa 2 anos, e o Canadá também, né, completa 2 anos agora, né, já nos finais do ano aí. Então, nesse meio de tempo, né, em alusão a esse período, eu pretendo, mais a Adrian, fazer pelo menos uma live para a gente poder compartilhar e aí ele poder falar com as próprias palavras dele, né? A gente já fez isso ano passado, mas vocês ainda não estavam, né, presentes na escola, vocês ainda não eram alunos do Jacob, mas a gente pretende fazer uma nova live, e aí agora a gente já está mais, como se diz, centrados, né, centralizados em nós mesmos, e temos já mais o que compartilhar, o que falar, já digerimos melhor as informações, né, que recebemos durante esse período, tá? Bom, e aí, depois eu posso responder perguntas, né, de vocês, então, a respeito do Giramundo Estudantes, tá? Aquilo que eu souber responder a respeito do processo de seleção, de tudo, né, que é necessário para que a gente consiga ser um participante, né, do Giramundo Estudantes, a gente vai, na medida do possível, solucionar as dúvidas de vocês. E aí, como hoje é dia do agricultor, o evento, né, um evento voltado em homenagem ao dia do agricultor, eu não poderia deixar de falar da minha experiência pessoal dentro do programa Giramundo Professores, né? E aí vocês veem na apresentação que eu recheei de fotos aí sempre, né, de algumas selfies e de algumas fotos, né, com a minha presença, né, aí na cidade de Jerusalém, a capital do Estado de Israel. Aí ao fundo, né, dessa foto vocês estão vendo o muro, né, que é chamado de Muro das Lamentações, né, em Israel é chamado de Muro Ocidental, né, assim, eles não usam muito esse nome, né, Muro das Lamentações, né, é Muro Ocidental, que é a única parte que restou de Jerusalém antiga, da época cristã, né, quando ela foi destruída no ano 70 pelo Império Romano. Essa foi a única parte da antiga cidade e do templo, né, que restou. Então, do templo antigo de Jerusalém é a único resquício, né, essa parte de muro aqui atrás, que é o muro, né, ocidental, chamado de Muro das Lamentações. Bom, antes de falar dessa experiência, eu tenho que falar um pouco da minha origem, né? E aí eu trago para vocês aí, né, uma publicação de um site, né, do Sul, tá? Um site de Santa Catarina, da região de Pomerode, né, Santa Catarina, que é a cidade mais alemã do Brasil, e está aí fincada, né, as raízes da minha família, e é aqui que começa, né, a origem do professor Cláudio Henck. Então, eu sou descendente de uma família de origem pomerana. A Pomerânia é uma região que no passado fazia parte da Prússia, né, depois foi agregada pela Alemanha, e hoje é a atual Polônia. Os Hencks, né, eles chegaram aqui ao Brasil de navio em 1866, na colonização de Santa Catarina, né? O primeiro imigrante, né, Carl Friedrich Gottlieb Henke, né? Henke, eu falo Henke, mas na verdade a pronúncia é Reinke, tá? A pronúncia, né,
no alemão é Reinke. Então, Karl Friedrich, né, Gottlieb Reinke, de 29 anos, ele chegou no Brasil em 1866, no navio Najade, e ocupa um lote de terras na localidade de Texto Central Alto, que hoje é a cidade, né, na atual cidade de Pomerode. Ele chega aqui com sua esposa, né, Johanna August Charlotte Hogg, e 3 filhos nascidos na Pomerânia, e aí dessa família, né, se dá origem à família Reinke, né, espalhada pelo Brasil. Eles saíram da vila de Kienpoff, no Kreis de Neugardt, que era na Pomerânia, né, na época lá era chamada de Prússia, inclusive foi a região de onde surgiu, né, da onde a gente tem a origem de Otto von Bismarck, né, que foi quem unificou a Alemanha. Quem já estudou a história aí da Alemanha, né, quando você estuda história geral, quando fala aí dessas idades aí de Otto von Bismarck, né, que fez a unificação das Alemanhas na época, né, ele conquistou toda aquela parte que hoje é a Polônia, né, então toda aquela parte foi ele que conquistou e anexou aos territórios alemães na época. E naquela época estava muito difícil, porque a Revolução Industrial trouxe a possibilidade do uso de novas máquinas e mecanização, e com isso, né, os colonos alemães daquela região não tinham condições de competir com essas máquinas, e infelizmente, né, a mão de obra começou a sobrar, ou seja, começou a haver muito desemprego rural, e por isso, né, a família Reinke, como muitas outras famílias, diversos navios partiram da Alemanha na época e vieram para o Brasil aí por volta de 1816 até 1870. Muitos navios vieram para o Brasil, trazendo imigrantes alemães que colonizaram Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, né? Uma parte desses pomeranos foram para o Espírito Santo. Existe uma colônia pomerana muito grande também no Espírito Santo, e é daí que surge. Então, a minha origem, gente, é totalmente colona. Eu sou descendente de um povo colono, né, que, em função de diversas dificuldades, vieram para o Brasil. E me desculpe a emoção nesse momento, porque quando você estuda, assim, quando você fala, parece um fato simples, né? Você pegar um navio e vir para o Brasil. Essas viagens, gente, duravam em torno de 2 meses, aproximadamente, e as pessoas que morriam em alto mar, elas eram lançadas ao mar, porque não tinha como enterrar, não tinha como, sabe, fazer nada. Então, quem morria nessas viagens acabava sendo sepultado no mar, jogado ao mar. E esses dias, estudando, né, um pouco mais sobre a história dos pomeranos, me tocou muito o fato de que uma mãe chegou, né, ao Brasil, uma mãe pomerana chegou ao Brasil, tendo sepultado o seu filho de 2 meses, né, no mar, ou seja, sepultado o seu bebê no mar. E aí, né, conta a história de como que ela chegou, né, transtornada, deprimida, e assim, não foi fácil, né? E a gente, às vezes, quando fala assim da história dos nossos antepassados, a gente, assim, meio que superficialmente, a gente acha que as coisas são fáceis, né? Ah, eles vieram, que legal, né? Que interessante, vieram de navio e tal, ó, que história legal, né, da sua família. Mas quando você vai estudar os pormenores, né, da origem, do sofrimento que foi, né, você sair da sua terra, sair do seu país de origem e ir para outro país, e realmente é algo que nos impacta bastante, tá? Desculpe aí esse momento, como se diz, esse momento sentimental, né, que todos nós temos. Gente, e essa casa, tá? Essa casa que está aqui na foto, ela é tombada pelo IPAM, pelo Patrimônio Histórico de Pomerode. Essa casa dos Henke, né, a casa da família Henke, ela é atualmente localizada em excelente estado de conservação em Texto Alto Central, né, na cidade de Pomerode, né, e com certeza em breve será uma das visitas que eu quero fazer, né, eu nunca fui a Pomerode ainda, né, e eu quero ir e conhecer, né, esse pedaço da história dos meus ancestrais aqui no Brasil.
Bom, gente, então, assim, isso tudo foi para falar um pouquinho da minha origem, né, agrícola, da minha origem colona. E aí eu preciso falar, né, também do Giramundo, né, o programa Giramundo Professores. Eu já falei do Giramundo Estudantes, né, já dei uns flashes a respeito desse programa, né, maravilhoso, digo eu, para os estudantes e também para os professores. Então, o Giramundo Professores, ele começou com a imersão de professores, né, ele é dedicado a professores efetivos, né, que têm o vínculo efetivo com a rede estadual de ensino, tá? É uma pena, porque nós temos muitos professores, né, com longos anos de contrato nesse estado e que desempenham um papel excelente em uma educação de qualidade, né, e que mereciam também ter essa chance, essa oportunidade, mas como o Estado busca, né, aqueles que têm ligação e que depois possam ser cobrados de alguma forma, né, então esse programa atende professores efetivos, né, e inicialmente esse programa enviou professores para a Finlândia, né, para duas instituições, Henk e Tenk, né, sediada na cidade, né, de Tampere, né, e ambas, né, na Finlândia, ou seja, é a cidade de Hämeenlinna e Tampere, né, ambas cidades na Finlândia. Aí, a partir de 2018, né, junto com a comunidade do Kibbutz Lotan, né, que fornece o curso, né, de aprendizagem verde, né, o Green Apprenticeship Course Syllabus, né, em Israel. Então, é um curso, né, inicial de aprendizagem verde, né, de cultura agrícola, né, orgânica e etc. Né, então, a gente, a partir de 2018, a gente teve a primeira edição, então, do programa Giramundo Israel. E quando eu tomei conhecimento desse programa, eu estava em uma formação de projeto de vida, né? Tá aqui a nossa professora, querida professora Elis Regina, a quem eu dou as boas-vindas, como também a Jane Carla, a nossa amiga e professora, a nossa professora de inglês, o nome fugiu aqui, a Edriele, né? Desculpe. Então, assim, aos professores que estão presentes, né? Eu não consigo ver todos aqui nesse momento, mas sejam bem-vindos, é um prazer estar com todos aqui, né? Nesse momento. E quando, então, eu fiquei sabendo, né, do programa Giramundo Israel, eu estava numa formação de projeto de vida em João Pessoa, e eu, né, tive um insight, eu falei, não, eu vou participar desse programa, até porque a história é muito longa, eu tenho anos de contato com a cultura judaica, eu estudei judaísmo há muito tempo, eu estudei a cultura judaica, a religião judaica, a história judaica, desde a minha adolescência, eu sempre tive, assim, um interesse muito grande, né, a partir do momento que eu conheci uma amiga minha, né, na adolescência, e ela tinha escrevido para a Embaixada de Israel no Brasil, e ela tinha recebido material, livro e tal, divulgação da Embaixada, e eu me interessei, escrevi, recebi também, e isso me despertou muito para estudar tudo sobre a cultura judaica, sobre a língua, sobre, né, toda essa parte, até influenciado também pela questão religiosa, né, nós somos de origem cristã, né, então a gente lê muito a Bíblia, né, desde pequeno. Eu tenho uma história, assim, bastante ampla dentro da religião, porque eu nasci luterano, né, por ser descendente de alemão, eu nasci luterano, depois eu fui católico muito tempo da minha vida, né, frequentei algumas igrejas, né, ditas protestantes, né, entre aspas, e estudei judaísmo, então, assim, passei por diversos estudos, né, no campo religioso, e sempre me interessei muito, né, pela questão da religião, e aí com a religião vem a história, a cultura, a língua, né, judaica. E isso me despertou a participar do Giramundo Israel. Claro, foi como se diz, unir o útil ao agradável para mim. E aí, a partir, né, desse programa, né, em Israel, né, esses programas Giramundo, ele busca, então, melhorar o empreendedorismo, a coesão social, a digitalização e a internacionalização das escolas públicas da Paraíba, né, com forma de aprimorar as competências dos professores por meio da aplicação de modelos pedagógicos finlandeses e israelenses no contexto paraibano. E aí, hoje, a gente tem, assim, um fruto muito grande, né, desse programa Giramundo, porque a gente tem toda essa questão aí da parte pedagógica, né, dessas novas ferramentas de ensino,
esse monitoramento da educação, dos índices de aprendizagem, das competências e habilidades, que vem da Finlândia, né, que vem do modelo finlandês, e agregado a isso, nós temos agora o Giramundo Israel, ainda em menor escala, mas isso tende a aumentar nos próximos anos, com a questão da aplicação dos modelos, né, de agroecologia, de agricultura sustentável, de projetos voltados para energia limpa, energias limpas, energias renováveis, para aprendizagem realmente, né, dentro da ecologia e da agroecologia no contexto geral. Então, o Giramundo Israel, ele vem já dentro dessa parte mais prática, né, ou seja, de colocar realmente a mão na massa, de desenvolver projetos mais práticos no chão das nossas escolas, né. E aí, né, como fala aqui, para os professores envolvidos na edição de Israel, o objetivo é a capacitação para desenvolver atividades em municípios com escassez de água, abordando temas como agricultura sustentável, construções ecológicas, né, energias renováveis, tecnologias alternativas, comunidades ecológicas e irrigação e produção de alimentos, né. E aí, eu tive a felicidade, né, de participar nas duas edições do programa Giramundo, né, tanto no Giramundo Israel 2018, quanto no Israel 2019, né, e aí eu trago um pouquinho das informações, né, sobre essa participação, primeiramente no Giramundo Israel em 2018, né, então o programa Giramundo Israel 2018 teve como foco principal a participação de 20 professores da rede pública do Estado da Paraíba para o desenvolvimento de atividades práticas relacionadas à agricultura sustentável, construções ecológicas, energias, como eu já falei, né? E isso foi através de aulas, práticas, vivências, workshops, visitas e outras atividades teóricas e práticas por meio do curso, né? Green Apprenticeship Cursilados, né? Ministrado no Kibbutz Lotan, né? Localizado no deserto de Arava, no sul de Israel, ou seja, todo o contexto, né? Do Giramundo Israel 2018 e 2019, ele acontece no deserto do Arava, que é uma região árida de Israel, uma região que está localizada entre o Mar Morto e o Mar Vermelho, né? Então, é a região sul de Israel. Então, esse deserto do Arava, ele compreende o espaço de terra, né? A localização geográfica que vai entre o Mar Morto e o Mar Vermelho, né? Então, foi ali que se passou toda essa saga do Giramundo Israel, né, nesses 2 anos em que eu participei, e essa é uma região, gente, assim, com condições extremas de precipitação anual e também de temperatura, ou seja, é um lugar muito mais seco, muito mais quente do que a nossa Paraíba, do que o nosso Nordeste. A precipitação média anual naquela região é de 15 a 30 milímetros, um clima quente, com temperatura média ali de aproximadamente 50 graus Celsius e alta taxa de evaporação, ou seja, alta taxa, né, de consumo de água por evaporação, ou seja, com um clima desse, né, a evaporação é muito alta. Então, essa região é considerada como deserto extremo, né, que isso é uma outra coisa que a gente já começa a aprender, né, quando a gente foi para Israel, a gente já aprendeu que não existe, né, quando fala deserto, a gente já pensa que tudo é uma coisa só, e na verdade existem 5 tipos de desertos, tá? Então, existem 5 tipos de desertos, num estudo, né? Quando você vai estudar sobre desertos, existem 5 tipos de deserto, e ali, né, em Israel é considerada essa parte de Israel, a parte sul de Israel, é considerada como um deserto extremo. E, apesar disso, né, ela é responsável, apesar de toda essa dificuldade, né, climática, ela é responsável por 60% das exportações de produtos hortifruti frescos, atendendo em especial o mercado europeu, ou seja, 60%, isso, Jane Carla, nós temos em média aqui a precipitação de 800 milímetros. A pergunta é, o que nós fazemos com toda essa água? O que nós temos feito com toda essa água? Né? Então, e você veja, a localização de Israel no sul, né, por ser próximo da Europa, por estar ali às portas, né, da Europa, ela atende ali 60% das exportações de produtos hortifruti frescos ali vem do sul de Israel. A parte norte de Israel, onde está Jerusalém, as cidades mais ao norte, onde nós temos até lugares que durante épocas do ano cai neve, né, com
no Monte Hermon, por exemplo, na região norte já chove mais. Na região norte, a gente já tem uma precipitação média aí de 300 milímetros por ano. Então, a parte norte de Israel, onde está ali Jerusalém, aquela região, já é uma região, assim, mais abastada de águas, de recursos hídricos, porque chove mais. Mas o sul, essa parte onde nós fomos conhecer, realmente onde nós vivemos a nossa experiência, é uma parte muito seca, uma parte realmente bastante árida. E mesmo assim, a gente tem um grande desenvolvimento, tá? Então, o segredo disso está alicerçado o quê? Numa educação agroecológica e tecnológica efetiva, de modo que os agricultores são fortemente apoiados por pesquisas e estudos que os levam a saber qual é a quantidade de luz, a umidade que o solo realmente precisa, para que uma planta tenha melhor produtividade, ou seja, cada planta utilizada em Israel, cada espécie agrícola, é largamente estudada para saber qual é a quantidade exata de água que ela precisa, para que ela não receba a mais e nem a menos, para que a irrigação seja efetiva e para que a planta, então, tenha uma boa produtividade. Então, a gente tem ali estudos em biotecnologia com mais de 50 cientistas dos centros de pesquisa do Aravá. Então, mais próximo do Mar Vermelho, ali na cidade de Eilat, a gente tem um centro de tecnologia do Aravá, então tem muitos pesquisadores naquela região, e também mais próximo do Mar Morto, né, que já seria subindo mais para o lado norte, nós temos ali o Vidor Institute, né, o Instituto Vidor, que também é responsável ali por estudos e é algo, assim, bastante profíncuo a questão do estudo e da aplicação prática desses conhecimentos, né, em Israel, tá? E aí, a gente tem, então, no deserto do Aravá, produção de várias espécies economicamente viáveis, como tâmara, né, vou falar já sobre mais as tâmara, uva, pomelo, que é uma espécie de citro, né, de laranja, tangerina, romã, laranja, goiaba, marula, tá? Manga, e a gente tem experimentos recentes com mamão papaya em estufa, ou seja, cultivar mamão papaya, esse mamãozinho pequenininho, né, que a gente compra no mercado, em estufa. E, além disso, já tem pesquisa e já tem alguns plantios, por exemplo, de aloe vera, de jojoba, de argan, que são plantas que resistem também bastante à seca e que é usada na produção de cosmético e produtos de origem animal, como mel, leite, ovos, né, que atendem à demanda regional e à criação de peixes ornamentais marinhos. Gente, vocês não vão acreditar, em pleno deserto de Israel, Israel é um dos 6 maiores exportadores de peixes ornamentais do mundo, ou seja, Israel, né, cria o peixe palhaço, né, o Nemo, né, vamos dizer assim, o peixe Nemo lá, para exportação, é um dos 6 maiores exportadores de peixe ornamentais do mundo, para vocês verem como que o deserto, né, floresce. Bom, gente, e aí agora, né, de forma bem rápida, né, eu vou mostrar um pouco, algumas fotos das experiências vividas lá, assim, da mão na massa. Então, aqui, estudo, né, sobre compostagem, aprendendo a como trabalhar com compostagem, né, a criar compostos orgânicos a partir de restos, né, de vegetais, restos de alimento e tudo, né, então, conhecer a textura, saber quando que está bom, né, reaproveitamento de madeira de pallet, né, para que você construa, por exemplo, caixotes, tanto para você fazer compostagem, como também para você fazer canteiros, né, e utilizar isso, né, esse reaproveitamento de materiais ao seu favor. Aqui tem coisas, né, que vocês vão ver que é muito semelhante ao curso de agroecologia, tá? Então, eu fui fazer realmente um curso de agroecologia na prática em Israel. Coleta e disseminação de sementes, né? Então, vocês têm a disciplina de coleta e disseminação de sementes, então a gente aprendeu sobre isso lá também. A gente aprendeu sobre reaproveitamento, né, de utensílios, então reaproveitar recipientes plásticos, por exemplo, né, para produção de mudas, produção de vegetais, né, a questão de canteiros, né, a produção de canteiros, irrigação, ou seja, né, aprender toda a parte relativa à produção, né, de mudas e de canteiros, a fabricação de tijolo ecológico, então a gente aprendeu lá e fez na prática, construção de tijolo ecológico, e depois da construção aprender a montar estruturas sólidas, né, estruturas que resistam
a dinâmica de equilíbrio dos corpos, né, e nada melhor do que um físico, né, para participar disso. Então, você monta, né, a estrutura, né, que é em arco, né, que é um tipo de construção que era largamente usada no passado e que tem uma estabilidade muito boa, e depois de construído, você tem que testar, né, ou seja, depois que você construiu, você tem que testar, e aí o grupo todo tinha que subir em cima, né, e provar que realmente aquela estrutura, ela é sólida, ela é uma estrutura que resiste, né, ao peso e resiste, né, tem uma dinâmica de equilíbrio muito boa. Então, você faz e depois você tem que testar, tá? Então, é algo bem interessante, né, vivenciar isso na prática, tá? E aqui, sempre nessas fotos, né, pessoas ilustres que estavam com a gente, nossos colegas professores, professor Alex, do lado do kibbutz, e aqui um jovem, né, brasileiro, esse jovem é brasileiro, mas é da comunidade judaica, que estava lá ajudando na tradução, né? O professor Alex não fala em português, então ele só fala inglês e hebraico, e aí o jovem traduzia do hebraico, né, para o português para a gente. Aqui, ainda com construção ecológica, né, dando acabamento, quer dizer, toda essa construção é feita com restos de materiais, vocês vão ver aqui, ó, garrafas, né, enterrada, então, construção com barro, depois a gente está dando acabamento aí, né, com uma argila mais mole, e no final você faz com óleo, né, com óleo vegetal, restos de óleo vegetal, de frituras e tudo, você dá o acabamento para impermeabilizar, né, ou seja, para que seja resistente à chuva, né, apesar de lá chover pouco, né, mas ainda chove um pouco durante o ano, então para resistir, né, a essa umidade dessas chuvas, então fazendo o acabamento, né, então tudo isso a gente viu na prática, tá? E aí, vocês percebam, então, que o Giramundo 2018, né, foi bastante agroecológico, a gente aprendeu muitas coisas, e tem muitas coisas que eu não consegui colocar aqui, porque não ia dar tempo, tá? Bom, 2019, o programa Giramundo Israel é o Giramundo Israel Energias Renováveis, então a gente foi para um outro kibbutz, muito próximo da onde a gente estava, então a gente estava no primeiro kibbutz, que era o kibbutz Lotan, e depois a gente foi para o kibbutz Keturah, que fica vizinho, né, mas a dinâmica do kibbutz Keturah é outra, que é voltada mais, o foco deles é energia renováveis. Então, assim, de início a gente foi recebido em 2019 nesse kibbutz, né, muito bem recebidos, né, a gente foi através de uma empresa, né, a Volunteers World Brasil, né, que foi a empresa responsável nos 2 anos, né, por nos levar e trazer em segurança, e a gente foi participar, então, do curso acadêmico, né, interdisciplinar de desenvolvimento ambiental, né, então, interdisciplinar, né, desenvolvimento ambiental acadêmico, ou seja, um curso acadêmico, né, interdisciplinar de desenvolvimento ambiental, tá? E que aconteceu entre o dia 5 e o dia 25 de setembro de 2019. E aí, né, a gente foi recebido já com um painel com nossas fotos, né, como participantes, e aí uma das primeiras lições que a gente teve em 2019 foi conhecer mais sobre a religião judaica, né, na sinagoga do kibbutz, então, né, esse senhor que não é bem um rabino, né, mas é uma pessoa muito estudiosa da religião judaica e que foi receber a gente e foi explicar, né, mostrar para a gente todos os elementos da religião judaica, e aqui está o rolo, né, da Torá, a Torá, que é o livro sagrado dos judeus, que nós chamamos aqui, né, de Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, né, e aqui toda escrita em hebraico. Esse rolo não é papel, né, ele é couro, e escrito à mão por um sofer, que é uma pessoa, né, especialista em escrever letras hebraicas, né, manualmente. Então, esse livro é um livro muito sagrado, né, e chamado de Torá. E aí, né, a gente teve essa palestra, então foi mostrado todos os elementos, explicado, né, toda a indumentária de reza, né, judaica, os tefilins, né, que são essas caixinhas de couro que se coloca tanto na cabeça quanto no braço, né, que o braço dele ficou escondido aqui, não dá para ver, mas tem outros couros enrolados aqui no braço, com essa caixinha contém textos sagrados, o talit, né, que é o chale de oração, o manto de oração, com os tzitzit, que são essas franjas, né? Então a gente primeiramente foi recebido, né,
com essa aula sobre a religião judaica. Na sequência, a gente teve aula sobre energia solar, né? E aí com uma grande e ilustre figura, que é Yosef Abramovich. Yosef Abramovich, ele é CEO e fundador da empresa Global Energy, ou Energia Global. É uma empresa que já tem uma boa solidez em território israelense e desenvolve projetos como na África. Então, eles fazem projetos de instalação em comunidades off-grid, ou seja, aquelas comunidades que não estão ligadas à rede elétrica, né, em seus países. Então, eles fazem, né, esses projetos e instalam, né, e levam energia solar a lugares de difícil acesso. E aqui, né, a primeira aula que a gente teve com Yosef Abramovich foi exatamente nesse lugar aqui do deserto, do Aravá, na região sul de Israel. Lá estão as placas solares, e nessa região aqui, nesse lugar onde nós estamos, é um dos lugares por onde o povo de Israel passou na travessia quando vinham do Egito. Nós estamos aqui num lugar que está a 50 quilômetros do Mar Vermelho, aproximadamente. Então, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, né, segundo o relato bíblico, e teria passado, então, aqui por essa região onde nós estávamos tendo essa aula. Foi a região onde passou o povo de Israel, né, vindo do Egito com Moisés, e aí, com toda aquela energia positiva, né, vinda do povo de Israel, hoje nós temos aí energia solar reinando nesse lugar, e de certa forma, né, o universo como um todo continua conectado, e a energia continua fluindo desde aquele tempo até os dias de hoje aí nessa região. E aí, né, a foto de toda a equipe de professores, né, junto com Yosef Abramovich, aqui, né, algumas frases de muito impacto, né, que dita por ele, que eu anotei, depois que eu vou compartilhar com vocês. Aqui estou eu fazendo a escalada da Montanha da Energia. É uma montanha que fica do lado do kibbutz, onde a gente estava. Essa montanha, ela é um pouco alta, um pouco íngreme, e a gente fez, né, uma escalada com uma guia. Inicialmente, ela nos levou para fazer a escalada, e eu gostei tanto dessa escalada que no último domingo, antes da gente retornar para o Brasil, eu fiz a escalada novamente com um amigo meu, né, repeti a dose, porque é uma sensação muito boa, uma sensação maravilhosa. E aqui, os painéis solares, né, e isso aqui é um robô, gente, né, a questão aqui da robótica, é um robô que faz a limpeza automática das placas solares, porque como é deserto, né, junta areia, né, venta muito, então junta areia, e esse robô automatizado, né, toda tarde ele passa, que são escovas, assim, de tipo uma lã, né, um tecido bem grosso, né, tipo um carpete, e aí esse robozinho passa para cima e para baixo aqui e vai derrubando a areia, né, e aí toda tarde, né, ou quase toda tarde, esse robô faz esse trabalho de limpeza das placas para que tenha eficiência energética, tá? Visitas, né, à região do Aravá, né, então a gente foi conhecer, de madrugada a gente levantou, 4 horas da manhã todo mundo pulou, para conhecer todo o sistema de produção de tâmaras, né, as tamareiras, né, são árvores características, né, de Israel e de outros países do Oriente Médio, e possui um fruto muito doce, muito apreciado, né, é o carro-chefe da produção agrícola, né, de Israel, principalmente do sul de Israel, e é o produto, assim, que é a cara de Israel, a tâmara, né, as tamareiras. Inclusive, né, a história fala que Abraão, o patriarca Abraão, né, estava debaixo de uma tamareira, né, meditando quando Deus pediu a ele o sacrifício de Isaac, ou seja, quando Deus pediu a ele, né, que sacrificasse, né, o seu filho, fizesse o sacrifício de seu filho para provar realmente de que ele confiava em Deus. Então, diz que era debaixo de uma tamareira, né, que Abraão estava meditando, né. Nós até plantamos nesse sítio, Jane, mas nós vamos ter que replantar, porque eu acho que no roçado, no roçado do mato, lá na vez que o trator parece que cortaram, sabe? Aí eu ainda tenho sementes, né? Vou produzir novas mudas para a gente plantar, e aí a gente vai fazer uma estátua em cima para proteger o pé de tâmara. Mas, gente, eu já tenho pés de tâmaras que eu dei a amigos nossos, que já está grande, já acredito que daqui mais uns 2 anos
ou mais ou menos, a gente já deve ter tâmaras produzindo aqui na região dessas sementes que eu trouxe, tá? Mas eu dei mudas a alguns amigos, inclusive Isidro também levou esses tempos mudas, com certeza deve estar bonita também os pés que Isidro plantou lá no sítio dele e eu tenho em outras localidades, tá? Gente, então é tudo sobre tâmaras, né, sobre como é o processo de colheita, então a gente pôde conhecer essa visita, fizemos essa visita técnica, né, desde o do plantio, da colheita, até o beneficiamento, né, até o processo de separação e embalagem dela para ir para o mercado internacional, né, então até o ponto, ó, de que, né, passa pelas máquinas de separação, separa as melhores, né, a embalagem e aqui ela está pronta, né, para ser vendida. E eu sou amante, virei amante, né, dessa espécie de árvore, tá? Gosto muito de fotos, inclusive, né, tirei essa foto aqui com as folhas de tâmara sobre minha cabeça, porque quando o salmo, né, quem aqui lê a Bíblia e tal, que tem um salmo que fala que o justo será como a palmeira, né? Então essa palmeira que o salmista fala, né, como era o salmo de Davi lá em Israel, essa palmeira é a tâmara, né? Então ele dizia que o justo será como um pé de tâmara, né, que cresce alto, que dá sua fruta na estação própria, etc. Então, eu gostei muito, né, e essa relação aí religiosa e poética, né, como queiram entender, é muito significativa e eu gostei muito, né. E como é 8h49, né, eu vou já encerrando aqui, né, a minha participação. A gente viu lá sobre criação, né, de gado leiteiro em confinamento. Então, Israel produz muito leite no deserto também, então as vacas confinadas produzem muito leite também. Estufas, né, para produção de plantas, né, as greenhouse que fala, né, casas verdes, que são as estufas. Plantio de cebola, gente, aqui é um plantio de cebola todo irrigado, você vê que já está todo semeada a cebola, já colocaram as cebolas aqui, e aí já iam enterrar, né, fazendo o plantio todo irrigado de cebola em plano deserto, alho, laranja, estufas de produção vegetal aí, ó, lindas estufas, né, com produção de diversas espécies. Então a gente viu toda essa parte, né, a gente conheceu todo esse processo aí, tá? Tá demorando até abrir de tanta imagem. Aqui é o Vidor Center, que eu falei para vocês, um centro de pesquisa, né, próximo do Mar Morto, né, então aqui a região do Vale do Aravá, que passa o rio Aravá, né, nessa região, né, quando chove, né, junta um pouquinho de água e o rio corre. O interessante é que lá é como aqui no Nordeste, um pouquinho de água dá enchente, dá enxurrada, assim, sabe? A água não penetra logo na terra, ela vai alagando tudo assim muito rapidamente, é bem interessante, né? Aí plantação de tomate, né, berinjela, tá? A espécie de berinjela, né, branca, comprida, né, pimentões, uva, goiaba, gente, em estufa, ó, aqui já estava tudo podado, aqui são pés de goiaba, são estufas grandes de goiaba, né, aqui é um produtor rural lá da região, né, uma homenagem ao dia do agricultor, o agricultor aí do sul de Israel, mamão, que eu falei para vocês, ó, em estufa, né, plantio de pimentão, a criação de peixe ornamental no deserto, tá? Então, como eu falei, é de se admirar, né? Aqui algumas fotos da região, Kibbutz Lotan, vista de cima, né? Demais kibbutz da região que a gente visitou, as areias aí do deserto por onde passou o povo de Israel na caminhada, a montanha da energia, né? Como eu falei para vocês. E aqui de cima da montanha da energia, eu vi o kibbutz Keturah. A gente estava hospedado aqui embaixo, nesse kibbutz, né? E aqui de cima da montanha da energia, a gente via, tinha essa visão maravilhosa, né? De todo o Vale do Aravá e dos kibbutz da região, né? Aqui uma foto eu voando no deserto, né? Então, o deserto te dá asas, te permite a brincar com a areia, jogar areia para cima, é uma experiência maravilhosa. Esse é o lado menino da gente, né? Aqui algumas pessoas, né, com as quais a gente conviveu, pessoas, né, que ficam para sempre na memória da gente. Aqui é Rafael Stern, ele é brasileiro, fez o mestrado dele no Amazonas, né, e estava fazendo o doutorado dele no Instituto Weizmann, em Israel, né, é um brasileiro, deu uma palestra para a gente sobre a floresta amazônica, um cara muito legal. Aqui
foi a nossa orientadora de escalada, a nossa professora de escalada, que nos ensinou todos os segredos de uma boa escalada com segurança, para que a gente subisse ao alto da montanha da energia. Aqui a nossa professora de educação ambiental, muito querida, uma pessoa assim meiga, maravilhosa, que nos ensinou muito. A nossa tradutora em 2019, Maria, ela é paulista, foi a nossa tradutora, né, durante as aulas, né, aqui as responsáveis pelo curso lá, né, no Kibutz, as duas coordenadoras do curso, e eu aqui já com o certificado em mão, os colegas, né, a gente nos momentos de aula, né, aqui Mark, que é um professor maravilhoso lá do Kibutz Lotan, e aqui é um biodigestor, né, feito com tambor, né, então aqui é um projeto de um biodigestor caseiro que a gente pode fazer, e inclusive a ideia que eu faça com vocês depois na escola, quando a gente voltar às aulas presenciais, construa o biodigestor para a gente entender todo esse processo de biodigestão. Aqui um biodigestor já que é industrial, né, já é fabricada, é da Home Biogás. Aqui a gente conhecendo uma escola, né, em Israel, uma escola lá no deserto. Permitir aqui, George, que está chegando. Bom dia, George, seja bem-vindo. Então, aqui, né, conhecendo essa professora, ela é brasileira também, né, ela é descendente, né, de israelense, ela está lá trabalhando como professora, mas ela é brasileira, né, fala português, então foi muito bom trocar experiências com ela. Aqui, visitando no kibbutz, onde nós estava a fabricação de cerveja artesanal, então esse senhor aqui, né, foi nos dar dicas e ensinar, né, tudo sobre a produção de uma boa cerveja artesanal, que eles são especialistas lá, né, e essa com certeza foi uma aula que a gente não gostou muito, né, foi uma aula que a gente não curtiu, né, essa de conhecer a produção de cerveja artesanal, aqui, né, com os demais colegas aqui próximo do Mar Morto, né, e são lembranças, né, que a gente leva com a gente. E aqui é interessante, gente, essa estrutura aqui, o início dessa estrutura, essas pedras, e aqui tem pneus empilhados e barro, isso aqui foi uma estrutura que a gente começou em 2018, né, que é o projeto de um portal aqui, né, um portal todo feito através de construção ecológica, reaproveitamento de pneus velhos, pedras, plásticos e tudo, né, para fazer enchimento, e aí coberto com barro, argila, e em 2019 nós voltamos lá, né, e aí o projeto já estava mais adiantado, quer dizer, outro grupo já foi e já construiu em cima, né, já aumentou aquilo que nós começamos. Então você lança os alicerces e alguém vem e ajuda, né, a construir, e com certeza eu acredito que agora passando essa pandemia, esse portal breve vai estar pronto, né, vai ser um portal chamativo aqui, né, que dá acesso a um local de estudos, né, o EcoCaf, que a gente fala, né, que é o campo ecológico do kibbutz logo lá atrás, sabe? Então, aqui vai ser um portal de acesso, e aí a gente, para aprender, na prática, a gente começou a construção, e eles estão, né, dando sequência. Aqui, os colegas do Giramundo, e aqui é Felipe, né, esse barbudinho cabeludo aqui é Felipe, que foi nosso tradutor em 2018, ele é carioca da gema, aquele carioca que fala chiado mesmo, um cara muito amigo, que a gente, né, aprendeu muito com ele também. Eran, né, e Maia, essa senhora aqui, né, Maia, uma das mentes brilhantes do Kibbutz Lotan, assim como Eran e todo esse pessoal, aqui Alex e Maia, aqui, essas fotos aqui já são no Brasil, em 2018, dezembro de 2018, a gente fez o primeiro seminário aqui no Brasil, em Itaporanga, né, e por conta de uma inauguração de uma ECIT em Itaporanga, a gente esteve lá e os professores de Israel vieram e a gente se encontrou lá em Itaporanga e foi um momento muito gostoso, e aqui eu já apresentando projetos, né, o acendedor de fogo solar, garrafa térmica com material reciclado, a gente aproveitando já deixas de aproveitamento de energia solar e de conservação de temperatura, né, da água, usando materiais reciclados, né, micro projetos que a gente começou em 2018 e que, infelizmente, em função da pandemia, a gente teve que dar uma parada aí, né, e esperamos poder voltar com todo o gás. E aqui Alexandre, né, e Ari Prata, Elis conhece muito bem, é da região, né, da nossa amiga Elis, e Alexandre D'André, que são duas mentes brilhantes do programa Giramundo, são os que deram o pontapé inicial.
tá? Para que isso acontecesse. E, claro, né, a gente não poderia deixar também de mostrar algumas fotos, né, turísticas de momentos, né, de turismo, né, passando aqui por Frankfurt, né, ou seja, passando pela Alemanha, a terra dos meus ancestrais, aqui Tel Aviv, né, o mar Mediterrâneo, então eu tive o prazer de conhecer o mar Mediterrâneo. Claro, a gente não deixou de tomar um banho, né, em Tel Aviv, no mar Mediterrâneo, assim como a gente também se banhou, né, no Mar Morto, aproveitamos para provar dessa delícia que é flutuar nas águas do Mar Morto, né, pela alta quantidade de sal. Quando eu estiver na aula de hidrostática com vocês, eu vou trazer de novo essas fotos para explicar todo esse contexto, né, da flutuação no Mar Morto, né, então tá aqui, ó, Dead Sea, né, Dead Sea, que é Mar Morto, né, aqui é o letreiro em inglês, visita a Jerusalém. Outra visita que eu preciso compartilhar com vocês num momento único, e assim, um momento só para isso, que é o Museu do Holocausto, tá, gente, que inclusive encontrei pessoas, né, de mesmo sobrenome que o meu também, né, pessoas que foram mortas na Alemanha nazista de Hitler, né, de sobrenome Henke também, então, mais uma história, assim, que eu visitei 2 vezes, a gente foi numa visita guiada, que fazia parte do programa Giramundo, mas depois eu tomei a liberdade com outro colega, a gente foi um final de semana para Jerusalém, e esse colega meu, a gente voltou ao museu, a gente fez a visita novamente, porque é muita coisa, é muito relato, é muito objeto antigo das pessoas, é uma coisa assim, sabe, gente, chocante, é algo que eu não vou nem entrar muito nesse detalhe. Mas para todo sofrimento e toda dor, tem o Ahavá. Ahavá, né, esse letreiro aqui é no Museu de Israel, né, o Museu de História e Tecnologia de Israel, e esse letreiro Ahavá significa amor, né, então esse letreiro aqui é o letreiro que é amor em hebraico, Ahavá, não é Aravá, né, Aravá é o deserto, Ahavá tem um R mais, como se diz, mais leve aqui, o Ahavá, que é amor, né, então formado pelas letras hebraicas, aí a palavra amor, visita, né, as ruínas subterrâneas de Jerusalém, então o pôr do sol aí, né, vendo Jerusalém ali ao fundo, aqui eu estou no Monte das Oliveiras, né, logo abaixo aqui é o cemitério, né, tem um grande cemitério aqui, judaico, e lá Jerusalém do outro lado, né, a cidade velha de Jerusalém, e você podendo contemplar um pôr do sol desse, não tem coisa melhor. Visitei também, né, Massada, a fortaleza de Massada, que foi o último reduto de resistência dos judeus, né, no ano 70, quando Jerusalém caiu em mão do Império Romano, né, foi o último reduto, tem uma história bastante interessante também aqui, bastante triste, né, diga-se de passagem, e o Observatório Marinho de Eilat, aqui é o Mar Vermelho, né, que não é vermelho, né, o Mar Vermelho, o nome é só por causa da coloração das rochas, né, e das pedras que tem na região, mas o mar mesmo é azul, muito límpido, muito clarinho, tá, então você visita aí os recifes de corais, e muito bom, e aí, claro, a gente não deixa de tomar um banho, né, nas águas também, e aproveitar todo esse momento, assim como também fazer aquele velho programa que brasileiro gosta, né, tomar uma cervejinha, comer uma pizza na beira do Mar Vermelho e levar esses momentos, que esse foi meu último domingo, tá, esse aqui foi meu último mergulho em Israel em 2019, meu último domingo de turista em Israel, né, participando tanto do programa, né, com muita responsabilidade, com muito estudo, mas também aproveitando esses momentos, né. E aí, eu já estou entrando, né, no horário avançando aí, mas, né, gostaria de dizer a todos, Toda Rabá, thank you, obrigado, né, ou seja, muito obrigado em hebraico e em inglês, né, então Toda Rabá, ou thank you, e em português, obrigado. E é isso que eu tinha para compartilhar, e, e aí eu vou ter que pedir perdão ao nosso amigo Jorge, porque eu estou entrando um pouquinho já no momento dele, Não, mas é isso. graças, Elis. Jorge, eu estou entrando um pouquinho já no seu momento, mas aí a gente pode ir compensando esses minutos depois, né? Não, Cláudio, Porque conversa um enorme prazer. a gente tinha dito a eles que ia dar pelo menos uns 10 minutos. Então vamos dar 8 minutos aí, se alguém tem alguma pergunta, se alguém tem algum questionamento, se vocês querem fazer alguma pergunta em especial, a gente vai dar esses 8 minutos aí para que vocês façam perguntas, tá?
já que eu acabei avançando um pouquinho, extrapolando esses minutos aí. E aí, 9h10, Jorge começa, e aí você pode ficar até 10h10, tá? Garante a sua hora de... Tá ok, Cláudio, tá ok. Alguma pergunta, minha gente? Agora estarei atento ao chat aqui. Gente, obrigado pelos elogios, pelo apoio de vocês, isso é muito importante para que a gente, né, continue falando sobre, né, esse programa e muito mais do que falar sobre esse programa, a gente ainda tem uma dívida grande ainda em projetos, né, que infelizmente a pandemia nos boicotou, né, de certa forma. Inclusive a gente teve, o Israel 2019, a gente teve que fazer o evento todo online, quer dizer, a gente fez um seminário online mostrando algumas coisas que tinham sido começadas nas escolas e que não teve continuidade, aquilo que a gente fez através de live, só assim, sabe, muito pouco pelo que se espera da gente e muito pouco pelo que a gente tem a oferecer também. Olha, eu acho que eu falei tanto que ninguém ficou nem com pergunta para fazer. Ou não sabem por onde começar a perguntar agora. Pode falar, sim, Elis. Pode. Fique à vontade. Oi, gente, bom dia a todo mundo, bom dia, professor Jorge, que prazer ter você aqui, né? Foi nosso colega na ECIT, e Prazer queria, todo Cláudio, meu. muito bem-vindo, que maravilha. Quando eu vi que era você e Cláudio, eu disse, não posso perder essa dupla. Gente, muito obrigada, Cláudia. Eu fiquei muito emocionada, muito impactada com a sua fala, ao mesmo tempo que você traz todo o conhecimento acadêmico, traz também, né, toda essa vivência, toda essa emoção para a gente, muito lindo. Você realmente é um grande profissional, além de um grande ser humano, e tem muito para nos ensinar, gente. Então, alunos do primeiro ano, aproveitem o professor Cláudio, explorem bastante ele nesse sentido, porque ele tem muito conhecimento para passar. Então, Cláudio, para mim, é uma referência. E eu fiquei encantada com as tâmaras, né? Ele trouxe para a gente, falando, né? Relatando essa experiência, a gente pôde provar, né? Ele trouxe para a gente na escola, gente, algo assim, eu nunca provei nada igual, assim, é incrível mesmo, né, Cláudio? É incrível, eu nunca provei nada igual, e a partir da experiência de Cláudio, né, do que ele trazia para a gente, porque ele fala bastante sobre isso, a gente repensa, né, como a gente desperdiça, né, aqui, quanta coisa a gente tem, quanta riqueza natural a gente tem, e o quanto a gente desperdiça, às vezes, né, por falta de, sei lá, de conhecimento, de conhecimento mesmo, eu acho, né, Cláudio, de investimento, e quanta coisa daria para fazer, né, que a gente olha as condições climáticas, né, e tudo mais que você trouxe de lá, e o quanto a gente tem aqui a mais e o quanto a gente não investe. Então, eu queria, assim, que você falasse assim, eu sei que é uma pergunta talvez difícil de você responder, mas, assim, o que você acha que falta para que a gente possa avançar nesse sentido, assim, principalmente aqui na nossa região Nordeste, para que a gente pudesse, né, aproveitar melhor isso. Por onde você acha que a gente poderia começar? Não sei se, eu sei que é uma pergunta talvez um pouco difícil de responder, mas eu acho que a gente poderia refletir sobre isso, já que ninguém fez pergunta ainda, então eu queria que você falasse, a partir do que você entende, como você acha que a gente poderia, né, aproveitar melhor? Por onde a gente poderia começar, né? Já que Israel nos dá tantos exemplos de cultivo, de bom uso, né, dos recursos, né? Então, como é que você acha que aqui no Nordeste, como é que a gente poderia fazer, né? O que a gente poderia fazer para aproveitar também isso? Olha, Elis, essa é uma pergunta bastante oportuna, né, e uma pergunta que inclusive é feita também, né, aos próprios israelenses, né, por onde começar, e a primeira lição que a gente tem, né, e a primeira resposta que a gente tem é que tudo começa pelo local onde você está e com os recursos que você tem à mão. Não existe essa questão, eu vou buscar recurso lá fora, eu vou buscar, né, uma outra fonte de renda ou uma outra alternativa energética lá fora. Não, você aproveita o que você tem em mãos, no seu dia a dia, do teu lado, começa a observar o seu entorno. A primeira lição que a permacultura nos traz, que foi o curso que a gente fez em 2018, é
observar o ambiente à sua volta. Quais são os potenciais que você tem? O que você tem? Gente, os professores, quando vieram aqui ao Brasil, que vieram aqui em Itaporanga, eles vieram, então, de João Pessoa para cá, eles viram, assim, os açudes, a quantidade de água que tinha, eles ficaram maravilhados. Eles falaram, gente, o que vocês fazem com essa água toda? Lá em Israel, gente, a água que é utilizada em Israel, os poços subterrâneos, tem um aquífero lá debaixo do deserto, é 600 metros de profundidade e é uma água altamente salgada. Essa água é dessalinizada, uma parte para consumo humano e animal, outra parte a irrigação é feita com água salgada, mas é começar com o que tem. É como assim, é igual Israel. Israel, eles não investem, por exemplo, em uma nova fonte, por exemplo, de água ou de extração de água, enquanto eles não estiverem reaproveitando a sua água de esgoto, a sua água do dia a dia, sabe? Então, toda essa questão, então, é toda uma questão, assim, gente, cultural, tudo começa com a educação, com a observação, com aprender com a natureza e aprender com o que está ao seu redor. Não existe fórmula mirabolante, não existe, digamos assim, correr atrás de ilusões de que lá de fora vai vir a solução está aqui, a solução do seu problema está, todo problema já traz consigo a solução está junto com o problema, essa é a lição que a gente aprende. Então, uma frase que me impactou muito, em 2019, que foi uma das primeiras frases que a gente ouviu lá em Israel, em 2019, é que a natureza não conhece fronteiras. Nós, seres humanos, estabelecemos fronteiras, né, entre países, estados, municípios, mas a natureza não conhece fronteira. Você vê que no meio das pedras, aqui mesmo, na frente da minha casa, tem um calçamento ali que já foi feito, cimento e tudo, e tem planta nascendo no meio. A natureza não conhece fronteira. E por que eu me coloco fronteiras e por que nós, seres humanos, nos colocamos limitações? A limitação está em nós mesmos, na nossa falta de capacidade de observação e de ação. A falta nossa de ação é que faz com que a gente esteja no paraíso e padecendo. Então, enquanto nós não nos agregarmos em as pessoas que pensam iguais não se juntarem, não começarem a promover a transformação do mundo que querem, essa transformação não vai acontecer. Então, a lição é: olhe para dentro de si, olhe para a natureza à sua volta e aprenda com ela. Ela não conhece fronteiras, e você que coloca os seus próprios limites. Edriele levantou a mão. Sim, tem uma pergunta também. Eu convivo muito com comunidades de agricultores e eu percebo que um pensamento que é muito recorrente e que impede muitas vezes o avanço, a tentativa funcionou com fulano, mas isso não vai funcionar comigo. Fulano conseguiu, mas eu não vou. E a gente sabe que esse é um pensamento que também está arraigado muitas vezes na cabeça dos nossos alunos, na cabeça da população ao nosso redor. Minha pergunta é mais no intuito de: qual seria o conselho que você poderia dar para que essa ideia de eu não consigo, eu não posso, isso não vai ser viável para mim, pudesse ser um pouquinho desmistificado? Bom, olhando para o próprio contexto natural, né, se a gente observar a natureza e tirar dela as lições, né, que é o nosso pressuposto enquanto intercambista, é que, por exemplo, a pedra, ela não discute, a água, ela não discute, por exemplo, com o seu obstáculo, né, ela o contorna e segue seu caminho. Eu acho o seguinte: existe uma frase, né, que inclusive a nossa ex-coordenadora da escola Mirella usava muito, é que se alguém conseguiu, eu também posso, porque se alguém conseguiu, é a prova mais clara e cabal de que é possível ser feito, né, e se alguém conseguiu, eu também sou capaz. E, por outro lado, alguém deve ter conseguido fazer alguma coisa, ou algo diferente, ou, né, prosperado. Mas eu também não preciso querer apenas imitar aquilo que ele já fez. Eu posso buscar outras alternativas e posso, de repente, me destacar em uma outra coisa, né? Que esse é o mal, por exemplo, assim, da agricultura aqui no Brasil, e não só da agricultura, do empreendedorismo.
Uma pessoa vem aqui em São João e monta uma pastelaria e começa a ganhar dinheiro. Dali a pouco tem 10 pastelarias, porque todo mundo quer imitar aquele que fez e deu certo e aí acaba atrapalhando até o negócio daquele que deu certo. Então, eu acho assim, é cada um procurar dentro de si quais são as suas habilidades, competências e descobrir a que veio a esse mundo, a que veio realmente a essa vida. Qual é o teu diferencial? O que é que te torna diferente das outras pessoas e explore esse diferencial ao máximo e coloque ele em evidência. Com isso, com certeza, você vai perceber que você é capaz, sim, e que não é porque alguém se destacou também que ele é melhor ou pior do que você, ele é apenas diferente, né? Então, assim, eu acho que é conhecer as nossas próprias potencialidades e colocá-las à disposição desse mundo para tornar ele realmente o mundo que nós sonhamos. Respondeu sim minha pergunta. Muito grata pela sua fala, muito grata pelos seus conselhos. Meninos, aproveitem, certo? Escutem com muita atenção, porque é realmente isso. É o que a gente fala muito em língua estrangeira, ele está aqui para provar. E o primeiro passo é o passo mais difícil, mas que quando a gente vai lá e tenta e pensa, é possível, as coisas começam a acontecer. Isso na língua, isso na vida, isso na agricultura. Muito obrigada, Cláudia, novamente pela sua fala riquíssima. Eu agradeço, Adriele, e a gente precisa marcar um momento para falar um pouquinho dessa experiência de como é você ir para um outro país sem falar inglês, sem dominar o idioma local e nem o inglês, e aprender a se virar nessas circunstâncias, tá? Eu gostaria que a gente tivesse um momento para isso também. Gostaria também. Certo. Gente, olha, nós vamos encerrar por aqui, né? Eu sei que o assunto é muito bom, a gente poderia, mas a gente pode, né, continuar em um outro momento.